Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e agora eu vou fazer um vídeo de multiplicação de radicais. Bom, é bem simples essa matéria. Multiplicar radicais, né? Radicais, o número da raiz quadrada, né? Quando não é exato. Tô colocando aqui raiz quadrada, mas podia ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz sexta, qualquer índice, tá? Para multiplicar raízes é muito fácil. Basta repetir a raiz, ela tem que ter o mesmo índice, no primeiro momento. Tendo o mesmo índice, nós vamos repetir esse símbolo de raiz e multiplicar lá dentro os números. Então, aqui no primeiro exemplo, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Então, todos são raízes quadradas, ok. Eu vou repetir essa raiz quadrada e lá dentro eu faço essa multiplicação. Então, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30. Só isso. Então, raiz de 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2 é raiz de 30, tá? Isso independente se ela for quadrada, cúbica, quarta, né? Então, se aqui fosse raiz sexta, né? Todos os três, ó, raiz sexta. A minha resposta ia ser raiz sexta de 30, mesma coisa, tá? Aí, ó, segundo exemplo. Eu tenho 2 raiz de 7 vezes 5 raiz de 3. Então, o que eu vou pensar? Aqui, eu tenho tanto o número de fora quanto o radical. Então, eu multiplico o número de fora com o número de fora, a raiz com a raiz. Então, eu mantenho esse padrão de duas partes, um de fora e um de dentro. Então, o número de fora é 2 vezes 5, então 10. Raiz de dentro, 7 vezes 3, 21. Então, 10 raiz de 21 é nossa resposta. Fácil, não é? Vamos para o terceiro exemplo. 3 raiz de 21 vezes 2. Aqui, eu não tenho um outro radical. Então, vezes 2 aqui, ó, vai ser só o número de fora. Então, eu vou multiplicar o número de fora com esse número inteiro e vou repetir a raiz, no caso de 21. Então, 3 vezes 2 é 6, raiz de 21. Ok? Embaixo. Agora, eu já tenho raiz de 5 vezes 6, raiz de 11. Eu tenho duas raízes, mas tenho um número só do lado de fora. Ou seja, o de fora eu vou repetir. É como se fosse 6 vezes 1, né? Eu posso falar que aqui é 1 raiz de 5. Então, 6 vezes 1, 6. Repito a raiz. 5 vezes 11, 55. Ok? Lembrando que nesse primeiro vídeo eu estou fazendo com os índices iguais, tá? Quando o índice for diferente, eu vou fazer num segundo momento, tá? Bom, aí aqui os dois últimos exemplos, agora eu tenho aqui uma soma ou uma subtração, seria a mesma ideia. Então aqui, ó, eu vou ter que fazer aquela propriedade distributiva, né? Que os estudantes chamam de chuveirinho. Então eu vou ter que fazer, ó, 2 vezes raiz de 7 mais 2 vezes 3 raiz de 2. Então, duas respostas eu vou ter. Então, primeiro, 2 vezes raiz de 7, quando eu tenho um número vezes a raiz, é só escrever os dois, o número e a raiz. Então, isso é 2 raiz de 7, mais 2 vezes 3 raiz de 2. Então, eu tenho só o número sem a raiz, e aqui eu tenho o número com a raiz. Então, o número de fora vezes o de fora, 2 vezes 3, 6. E o que eu faço com a raiz? Repito. Então, tá aqui nossa resposta. 2 raiz de 7 mais 6 raiz de 2. Ok? Embaixo a mesma coisa, ó. Vou fazer o raiz de 5 vezes 1 e o raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Então, raiz de 5 vezes 1, todo número vezes 1 é ele mesmo, então é fácil. Raiz de 5. Mais raiz de 5 vezes agora 3 raiz de 2. Eu tenho duas raízes e apenas um número, então o número eu repito e dentro do radical eu multiplico. Então, 5 vezes 2, 10. Então, a nossa resposta, raiz de 5 mais 3 raiz de 10. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Não sai daí que já já vem o vídeo com índices diferentes, multiplicando radicais com índices diferentes, tá ok? Beijo!